Cumprimento a você, meu prezado irmão, amigo, que está prestigiando aqui o canal do Salmo133.org, um website de estudos maçônicos e que está já em atividades contínuas desde 1999. Então, esse ano é um ano muito importante para o nosso site, que é o ano que nós estamos completando o Jubileu de Prata como site organizado e que tem funcionado ao longo de todos esses muitos anos, né? Então, eu estou passando o ano inteiro de 2024 celebrando esse momento tão importante na minha vida, né? Especialmente na minha experiência maçônica. O website tem sido uma ferramenta assim muito interessante, muito boa, agradável, porque ela nos estimula ao estudo, ao contato com outros irmãos, gera uma capilaridade, a gente se torna, digamos, comunicável com diferentes partes do nosso Brasil, também internacionalmente. Enfim, é uma fantástica ferramenta que nós dispomos para a integração e a interação entre nós, tornando mais universal os nossos relacionamentos e laços, né? Nesse mês de junho, nós tivemos já na primeira, nas primeiras semanas, 2 semanas, dois Salmocasts. O primeiro dele foi um Salmocast com o nosso querido amigo, respeitável irmão Gustavo Patuto, que nos deu uma verdadeira aula, nos brindou com muitos dos seus conhecimentos a respeito de assuntos relativos com a formação desse rito moderno, a sua expansão, situação que ele se encontra hoje e como dentro do ambiente maçônico brasileiro ele tem se expandido e está, digamos, em franco progresso do ponto de vista de membresia e também de reconhecimento como um rito importante, um rito que desperta interesse, que tem, digamos, uma atratividade grande com os irmãos, como um todo. Então, foi um podcast muito interessante. Aqueles que não puderam assistir e que não assistiram ainda, a gravação está disponível. Se você entrar no nosso site, www.salmo133.org, você vai encontrar já no homepage os últimos Salmocasts, e o que está ali disponível, já o primeiro deles é o Salmocast que nós fizemos com o irmão Gustavo Patuto. Assista, comente, dê o seu like. Isso tudo é muito importante para que a gente consiga mover o website de uma maneira melhor dentro desse ambiente da internet, né? A nossa, digamos, o nosso propósito é alcançar cada vez mais, principalmente o público maçônico, né? Isso significa dizer que é um público limitado e que, então, toda ajuda que os irmãos puderem dar para desenvolver o nosso trabalho de uma maneira adequada e será bem-vinda, será extremamente importante. E aqui no ambiente do YouTube é importante receber o seu comentário, receber o seu like, você fazer a assinatura do nosso canal e se manter informado. Então, tudo isso é muito importante. Quando você participa das lives, você pode fazer a sua pergunta através do chat. Se você quiser fazer um super chat, você poderá fazê-lo. Com isso, você vai colaborar também com a sustentabilidade do site, que é um site que, basicamente, ele é totalmente gratuito desde a sua fundação. Tudo que nós temos no site está acessível para aqueles que participam do site. Na parte, digamos, dedicada aos maçons,
é uma área onde não está aberta ao público geral. Então, se você quiser participar do nosso blog, que é o blog Salmo 133, você tem que se tornar membro do nosso site. Se você quiser participar dos fóruns de debates, mesma coisa, tem que se inscrever como membro. Nós já temos uma membresia bem expressiva no site e também temos uma membresia muito expressiva, a qual agradeço a todos os irmãos que estão nos ajudando aqui no ambiente do YouTube. Nós estamos realmente com uma membresia extremamente participante e que tem colaborado muito para que o site se mova e que tenha visualização cada vez maior no ambiente que ele procura atingir, que é esse círculo maçônico, que é o foco central do nosso website. Então, meus irmãos, por favor, se inscrevam no site, se inscrevam no nosso canal de YouTube. Nós temos uma página de web também, que é uma página que eu criei para o site, que no fim acaba sendo a minha página pessoal, porque eu estou praticamente muito focado, concentrado naquela página. Então, quando você estiver no Facebook, você pode procurar Salmo 133, que vai chegar na página do nosso site, e que, portanto, você vai estar em contato direto comigo também. Ok? E quero muito a sua participação, o seu feedback, a sua ponderação, a sua sugestão. O site, ele quer servir, ele quer ser útil, ele quer trazer assuntos que tragam benefício concreto para os irmãos, né? E isso tem ocorrido, e a resposta tem sido muito positiva, o que demonstra que nós estamos trilhando um caminho bastante bom, e os irmãos estão apoiando, estão nos dando esse crédito, né? Bom, além do irmão Gustavo Patuto, eu peço que vocês que não assistiram ainda assistam e façam perguntas. Você pode fazer a sua pergunta no próprio YouTube, ou se quiser nos mande um e-mail. Nós temos uma área de comunicação aqui muito boa. O próprio site tem uma ficha onde você pode se comunicar conosco, falar, enviar para a gente uma mensagem completa, pode anexar PDFs, enfim, é um mecanismo muito bom para a integração entre as partes. E nós vamos responder. Faz parte aqui do nosso trabalho de também dar a devida atenção para aqueles que nos contatam e buscam estar próximos aqui do nosso site. Na noite do Dia dos Namorados, eu tive a satisfação de entrevistar o nosso querido e respeitável irmão Ricardo Tazinato. O irmão Tazinato, ele tem um canal de YouTube também que é muito conhecido e que trata bastante da área de digamos, liderança corporativa. E esse nosso bate-papo de ontem girou bastante em torno de liderança dentro e aplicada à nossa instituição. A maçonaria é uma corporação. E é uma corporação que tem uma estrutura, e tendo essa estrutura, ela depende de líderes, e ela é uma estrutura que forma líderes. Então, esse tema foi o tema que nós desenvolvemos bastante ontem, durante o nosso SalmoCast. Ele foi realizado um pouco mais cedo do que o horário normal das 20 horas, por conta do Dia dos Namorados, né, que eu não queria também atrapalhar os irmãos e muito menos o nosso convidado, e ter uma noite livre para ele poder estar com a família, estar com a esposa, e sair para uma celebração, um jantar, alguma coisa assim, né? Então, começamos mais cedo. Isso significa dizer que muitos irmãos vão assistir a gravação. Aqueles que não assistiram durante o live, né? Durante a programação ao vivo. Então, eu convido você a assistir, acho que você vai gostar muito. Ali tem muitos assuntos que foram tocados, não foram aprofundados, mas já tem elementos para você pensar um pouco a respeito de liderança aplicada na maçonaria. E nós vamos dar continuidade.
Eu vou convidar novamente o irmão Tazinato, desculpe, para um próximo podcast, um próximo Salmocast, onde nós vamos aprofundar um pouquinho em alguns assuntos, né? O irmão Tazinato, ele está encerrando o período como mestre da loja dele, como venerável mestre, agora nesse mês de junho, e ele faz parte da loja Independência 119, que pertence à Glesp, está localizada lá na capital de São Paulo, e a experiência que ele teve ao longo desses anos como membro da loja, esse ano que passou, que está se concluindo agora no mês de junho, como mestre da loja, foi assim, de uma importância muito grande para ele, como é para todos nós que já passamos um dia pela cadeira de Salomão, né? Então, isso é uma oportunidade dos irmãos que estão trilhando o caminho de participarem ativamente da liderança maçônica, escutar essa palestra. Nós vamos voltar com o tema. Eu já fiz algumas palestras anteriores sobre o assunto, vou fazer outras. E também estou escrevendo um livro que é exatamente o tempo todo em torno do assunto liderança. Querendo, digamos, colaborar com o entendimento de alguns pontos que poderão, eventualmente, nos proporcionar um incremento na qualidade dos trabalhos, maior motivação dos nossos irmãos participantes desses trabalhos, um ensinamento de qualidade para os aprendizes, companheiros e mestres novos e, ao mesmo tempo, você obter um resultado maior no fluxo de candidatos e, portanto, um crescimento sustentável da loja ao longo dos anos e integrando aqueles que estão lá, que já estiveram um certo prazo de aprendizado e amadurecimento nos processos da loja, aprendendo as diversas funções, até que entre por uma linha de sucessão e acabem como venerável da loja ou mestre da loja, dependendo da terminologia que se adote, e com isso se integre na liderança da grande loja ou da potência, do grande oriente, a qual está vinculado. Então, é muito interessante o assunto, é fundamental. Todos que estão interessados em exercer essa liderança, esses temas são muito importantes. Para as próximas 2 semanas, nós vamos também trazer um assunto muito interessante, agora no dia 19, quando eu vou ter a honra e a satisfação de entrevistar 2 queridos amigos e irmãos, o irmão Hélio Pereira Leite e o irmão Michael Winetsky. Então, ambos são maçons de muita experiência na vida maçônica e são irmãos muito dedicados à parte cultural. Eles são irmãos que estão o tempo todo focados na área, digamos, cultural que a maçonaria oferece para que esses irmãos que têm talentos literários, que são escritores, que escrevem sobre diferentes temas, que são autores de pesquisas, são autores de prosas, são autores de crônicas, são autores de poemas, enfim, é uma gama muito variada de possibilidades que esse estímulo que vem das academias é muito bom para que o maçom que está olhando para o mundo maçônico veja também essa avenida e possa ir por ela e trazer trabalhos que sejam de valor para a maçonaria como um todo, na sua área de ação, e também para a sociedade como um todo, né? Que os trabalhos que a gente faz
possa vir a fazer, já faz, sejam aproveitáveis, são trabalhos que vão ajudar, digamos, ao amadurecimento social, a construção social, que é um dos objetivos da nossa organização, né? Que é colaborar nisso, fazer com que a sociedade avance, que ela faça, digamos, um movimento contínuo na direção de melhorar as condições de vida, as condições de subsistência, as condições intelectuais, as condições, digamos, de pesquisas científicas, etc. E tudo isso somado é que traz a riqueza para o país, faz que o país seja um país que atraia os seus filhos, né? Suficiente, porque os seus filhos vão ter confiança de que eles têm um futuro num país que tem capacidade de absorvê-los economicamente, culturalmente, gerar instrução para os seus descendentes, filhos e netos, bisnetos. E, mais do que isso, você tem aquele contentamento de estar inserido num contexto positivo, num ciclo virtuoso, o que tudo conduz para essa possibilidade, né, dos irmãos terem planejamento para longo prazo, não é planejamento para o curto prazo, é planejamento de longo prazo. Enfim, acho que essa temática da cultura ela vai trazer grandes benefícios. Nós temos no Brasil uma série de academias, algumas mais ativas, outras menos ativas, algumas foram desativadas, mas ainda temos um núcleo cultural muito forte. Esse núcleo cultural muito forte é que essas academias estão buscando, em particular essas duas academias que eu acabei de mencionar, a Academia Nacional de Maçons Imortais, que é liderada pelo nosso nobre irmão Hélio Pereira Leite, e a Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, que é liderada pelo nosso irmão, querido irmão, Michael Winetsky. Então, é um grupo muito talentoso de irmãos que tem condições magníficas e muito propícias para uma contribuição nesse âmbito de uma maneira muito destacada. Então, convido desde já para você reservar a noite da próxima quarta-feira, dia 19, às 20 horas, no horário de Brasília, para que participem conosco nesse podcast com nossos respeitáveis irmãos Hélio Leite e Michael Winetsky, falando sobre as academias maçônicas de letras. É um assunto palpitante. Faça a sua pergunta, prepare as suas perguntas, traga essas perguntas, nós vamos responder todas as perguntas. Nosso podcast ele é muito interativo com a nossa audiência e nós teremos uma noite certamente muito interessante, muito agradável, muito cheia de informações, e você vai poder participar disso, interagir através do nosso canal de YouTube, principalmente. Então, basicamente, reitero, você agende e divulgue. Aqui na próxima quarta-feira estaremos falando de academias de letras no mundo maçônico. E, por último, no dia 26, eu vou ter um painel falando sobre as séries que nós temos aqui no nosso site, no salmo33.org. São 3 séries que estão em andamento. A primeira delas é uma série denominada Cabala, e essa Cabala, ou Cabalá, está sendo desenvolvida pelo nosso muito querido, competente e extremamente preparado professor do tema, com aulas disponíveis na internet, Paulo
Sequeira Rebelo, que é um irmão que está situado lá em Portugal, na área do Porto, e que eu tenho tido a honra imensa de tê-lo como parte integrante aqui do nosso site, né? Ele é um dos elementos mais fundamentais aqui no nosso site, e aderiu a essa ideia de fazermos uma série onde nós vamos fazer uma introdução a esses temas, né? Então, nosso querido irmão Paulo Ribeiro, ele está nos introduzindo ao assunto Kabbalah. Então, peço que os irmãos agendem também esse painel, porque no painel nós vamos falar um pouquinho mais de como esses seriados estão se desenvolvendo. Vamos falar dos episódios que já passaram e os que vão vir. Nós estamos indo bem lentos para dar tempo dos irmãos assistirem, estudarem um pouco, fazer anotações, fazer perguntas. A gente pode responder perguntas. Temos respondido algumas perguntas. Então, eu estou querendo preparar um cenário para que a gente possa ter mais adiante um pouco um nível de cursos mais aprofundados e que vão requerer, então, uma plataforma de ensino à distância, que nós já estamos trabalhando nisso também, onde nós vamos, então, ter um núcleo de ensino derivado aqui do nosso site, Salmo 133, mas sem perder aqui no Salmo 133 essa vocação de fazer preparações, como estamos fazendo com esses seriados que estão sendo desenvolvidos, né? Nós vamos, basicamente, trabalhar, então, com esse seriado sobre Kabbalah, e o outro seriado que está em curso, e que é um seriado muito importante também, porque é um tema que é muito buscado dentro da nossa ordem, é um seriado sobre o tema esoterismo. Então, nós estamos com um irmão que é muito estudioso do assunto, é o nosso irmão Andrew Murray, que também está morando, residindo lá em Portugal, também na área do Porto. É um irmão vinculado à Grande Loja Unida da Inglaterra. Ele participou dessa grande loja a vida toda e continua participando e se desenvolveu maçonicamente lá, além de participar de outras atividades maçônicas, incluindo lá em Portugal. E ele residiu em São Paulo, onde ele foi membro do distrito maçônico e continua sendo, né, membro do distrito maçônico da Grande Loja Unida da Inglaterra por muitos anos, décadas. Então, é um irmão super valioso, bem preparado, está se dedicando, está fazendo uma preparação assim, bem acadêmica, buscando se inteirar das bibliografias mais recomendadas, fazer uma preparação de grande valor, de grande detalhe, né? Nós vamos, no próximo painel, que é esse do próximo dia 26, falar um pouquinho daquilo que já foi feito com relação a essa série e vamos projetar os próximos episódios, dar um pequeno resumo daquilo que nós vamos falar no próximo e no subsequente. Para a gente deixar num horizonte mais curto, nós estamos fazendo mais ou menos uma série por mês, um episódio por mês, um mês e meio, porque exige preparação, exige um tempo, né? E isso é muito bom, porque depois, numa próxima rodada dessa série, nós vamos estar com esse material inteiramente pronto. Possivelmente nós vamos incluir isso numa área restrita do site, aqui do Salmo 133, e vai ficar disponível lá para os irmãos que quiserem assistir e fazer esse mini curso, que, na verdade, esses seriados, nós estamos dando uma conotação de mini curso. Então, preparando para os cursos que virão. Então, meus irmãos, temos muita coisa pela frente aí. O site está buscando realmente atingir um patamar cada vez mais, digamos, alto no que concerne a excelência daquilo que nós divulgamos e
e ensinamos aqui nesse site. E, por fim, eu quero também comentar do seriado que eu mesmo estou desenvolvendo, que é um seriado que eu denominei de Salomão a Roma, uma viagem pelo contexto do povo de Israel. Como estudante que eu sou do rito escocês antigo e aceito, e também do rito York americano, o contexto desses ritos, eles são intimamente ligados com a cultura judaica. Então é importante que você, para compreender aquilo que está sendo falado ali de uma maneira mais aprofundada, mais compreensível, você ter uma ideia mais detalhada de como esse povo se organizou culturalmente, como ele desenvolveu ao longo dessas centenas de décadas a sua estrutura, a sua identidade, a sua cultura, a sua moral, etc. Então, esse meu seriado tem esse propósito de navegar por esse tema, por esse assunto. Então, nós já estamos com o nosso seriado indo para o 4º capítulo, né? Eu até vou dar um briefing aqui do 4º capítulo. Esse é o meu seriado, então não quero dar spoiler dos seriados dos meus confrades e cavaleiros aqui do Salmo 133, mas no meu aqui eu posso falar alguma coisinha. Então, no próximo, a próxima sequência, eu devo falar sobre Zorobabel e o segundo templo. Então, acho que os irmãos que estão aí no rito escocês e estão também no York americano vão gostar muito de ouvir sobre esse tema, né? Então, nós vamos falar do retorno do exílio da Babilônia, a liderança exercida por Zorobabel na reconstrução do segundo templo. E o tema liderança, ele está o tempo todo navegando aqui nesse seriado, porque já começou com os juízes, depois abrindo o reinado, o primeiro rei Davi, depois passou para o rei Salomão. Eu comecei do Salomão, porque o Salomão é um ponto de referência aqui para os maçons, né? E quando você estuda esse período, você vai ver que é muito interessante a questão de como lidar com essa, digamos, esse assunto, com essa temática liderança, né? Bom, então nós vamos ver várias coisas a respeito disso, os desafios, os triunfos, os diferentes aspectos que envolvem essa fase na vida do povo de Israel, né? E, possivelmente, eu vou integrar também a influência helenística. Isso é uma coisa interessante, que se fala muito no grego, né? Mas vocês vão ver que tem algumas coisas muito além de puramente uma cultura grega. E a revolta dos macabeus. Então, esses assuntos vão ser bem interessantes e muito importantes, né, para o entendimento de várias coisas. Hoje mesmo eu estava estudando um pouco e uma porção do estudo que eu estava me dedicando comentava exatamente isso, que, por exemplo, quando você estuda a Bíblia Sagrada e você vai para o Novo Testamento, basicamente ele foi escrito em grego. E apenas um dos livros não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Mas o grego que foi escrito lá é um grego que está escrito de tal modo que transmite a cultura judaica. Ele não transmite a cultura grega, ele transmite a cultura judaica, apesar de estar escrito em grego. É como se, por exemplo, eu fosse escrever sobre algum tema brasileiro em inglês. Ou seja, eu vou escrever no inglês
algo que é da cultura brasileira e não da cultura americana, apesar de estar escrito em inglês. Entende? Então, isso às vezes é um pouco, digamos assim, sutil, porque muitos podem pensar, não, está escrito em grego, está refletindo a cultura grega. Mas isso não é verdade. Está escrito em grego, porque era uma língua muito utilizada, mas com, digamos, o intelecto judaico, com a maneira de enxergar o mundo, com, digamos, as referências, com a cultura judaica. Então, basicamente, isso é um ponto muito importante e que vai estar mencionado nesse seriado. Estou dando para vocês já um pouquinho daquilo que eu vou falar nesses próximos episódios, né? Eu estou gostando muito desses estudos porque eu estou estudando, né? Quer dizer, quanto mais você estuda, mais você avança, né? Quando a gente fala assim, nós somos eternos aprendizes, não quer dizer que nós estamos repetindo de ano sem parar, né? Que somos eternos repetentes. Nós estamos eternamente aprendendo, isso sim, e aprendendo acumulativamente. Aquilo que você já aprendeu, você vai utilizar para aquilo que você ainda não aprendeu e que está aprendendo. Isso tudo vai compondo uma progressão, um conhecimento acumulado, um conhecimento cada vez maior. E como a nossa idade vai avançando, você vai, além do conhecimento adquirido, você vai usufruir também da sua experiência pessoal. Portanto, vai inserir um outro vetor, né? Que é o vetor do entendimento, do vetor da aplicabilidade, do tirocínio, de como entender uma coisa e outra. Enfim, ele amplia sua capacidade de melhor absorver esses conhecimentos, que são conhecimentos da humanidade, que estão sendo preservados aí por milênios, né? E que a gente precisa investir tempo, realmente, para uma melhor compreensão. E ter bons professores, né? Então, essa minha preocupação de melhor me preparar é porque também não quero que o irmão que me assista tenha uma informação que depois é improcedente, ou que não teve aquele valor que ele esperava. E a mesma coisa, a seleção daqueles que estão participando como membros da nossa, digamos assim, da nossa vertente de ensino, que eles tenham excelência também. É o caso do irmão Paulo Rebelo e o caso do irmão Andrew Murray. Ambos são altamente competentes, estão se esforçando, estão se dedicando para trazer a vocês o melhor que eles sabem e que podem a respeito desses 3 temas. Então, aqui eu finalizo esse nosso news, que eu dei um panorama do mês de junho e de como nós estamos desenvolvendo esses diversos assuntos, né? Peço que vocês se inscrevam no nosso canal de YouTube, se inscrevam no nosso website. É simples, é fácil, não tem custo e não tem burocracia. Quando você chegar no site, você vai encontrar lá, como destaque, links que vão te levar para o nosso YouTube, para o nosso Facebook, para o nosso Instagram e, ao mesmo tempo, você vai encontrar um botão onde você pode se inscrever como membro do próprio site, Salmo 133. Peço que você faça isso, que isso vai te manter dentro do nosso círculo de contatos e de notificações. Por exemplo, quando eu publico uma nova matéria no nosso blog do Salmo 133, você fica notificado. Aí você pode ler quando tiver tempo. Se gostou daquele tema, você interage conosco, nos dá o seu comentário, faça a sua pergunta e assim por diante. O site é um instrumento importante porque ele materializa essas condições para que a gente possa realmente ter um ponto de referência e naquele ponto de referência você ter diferentes estruturas e ferramentas para atuar. E depois, numa próxima oportunidade, vou falar um pouco do fórum que nós temos no site. Eu
prefiro, em termos de debates, ao invés de usar o WhatsApp, que não é uma ferramenta adequada para debates, né, por várias razões, ela foi concebida para ser uma ferramenta de comunicação rápida e não para ser um site onde você vai usar aquilo como se fosse uma estrutura de fácil acesso, de recuperação de informação, coisa que não é. Então, isso interrompe as comunicações, não proporciona o devido tempo para você maturar o que foi falado e depois produzir uma resposta, produzir um pensamento, colocar aquele pensamento, fazer um pequeno vídeo, fazer um trabalho escrito, colocar um PDF. Ou seja, tudo isso aí é bom para a gente criar integração, para um conhecer o outro e para a gente poder rapidamente comunicar as coisas que nós estamos realizando e fazendo, divulgar. Agora, para realmente aprofundar, eu tenho bastante reserva com relação ao uso desse WhatsApp. E, agora, quando você entra num site como o salmo33.org, ali você tem ferramentas adequadas para isso. Então, você precisa se familiarizar com essas ferramentas, passar a usar. Tem alguns que vão gostar mais, outros que vão gostar menos, mas eu acredito que com o uso vocês vão observar muito as vantagens de trabalhar com o fórum. Não é? Então é isso, meus caros amigos e irmãos. Espero, em breve, tê-los nos próximos podcasts, SalmoCast, e também espero ter seu apoio, sua membresia no site salmo33.org, ter o seu comentário, o seu gostei, a sua divulgação, compartilhamento com outros irmãos da sua esfera de contato. Muito obrigado e nos vemos em breve.